Queridos alunos, meus queridos neófitos, sejam bem-vindos na nossa aula. Nós vamos falar aqui sobre os fármacos para o controle da inflamação e da dor. Então a gente vai conversar um pouco sobre inflamação e dor. Em seguida falar dos AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Depois a gente vai falar dos anti-inflamatórios esteroidais. Por último, os analgésicos opioides. Então, bora conversar um pouco primeiro sobre a inflamação. Bem, a inflamação ela inicia a partir de um estímulo, que pode ser um estímulo físico, momento físico, um estímulo químico, um estímulo biológico. Esses estímulos vão causar uma lesão no tecido, causar essa lesão, e essa lesão tecidual, esse rompimento da membrana da célula, as células que compõem aquele tecido, vão estar liberando ali mediadores inflamatórios, que depois a gente vai mostrar com mais detalhes, mais lá na frente, quem são esses mediadores, como eles atuam e de onde eles vêm. Esses mediadores, eles vão promover ações, como vasodilatação, consequentemente aumento da permeabilidade vascular, atração de células, processo inflamatório e também uma resposta sistêmica. Junto a as ações desses mediadores, nós teremos os sinais e sintomas da inflamação. São eles: rubor, que é a vermelhidão no local do tecido inflamado, calor, edema e dor, e por último, perda da função daquele órgão. Então isso é o processo inflamatório. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, calor, vermelhidão, inchaço, que é o edema, né? Dor e o último estágio, perda da função. São os sinais, né, associados ao processo inflamatório. Bem, a inflamação ela tem um objetivo, né, que é o objetivo dela não é causar essa perda da função, mas sim ela tem por objetivo de matar os micro-organismos invasores quando ocorre um processo microbiológico, né? Coordenar reações imunes, ou seja, o que eu estou mostrando aqui para vocês que a inflamação ela é fisiológica, na verdade. Tá? Eliminar células lesadas e restaurar tecidos e restaurar a função normal e, por último, recuperar a função antes perdida a partir desses processos. Então, esses são os objetivos, são as funções, né, do processo de inflamação. Então, essa resposta que ela tem que ser benéfica, né? É uma resposta supostamente benéfica. Mas se a inflamação ocorre de maneira muito intensa durante muito tempo, ou seja, ela se torna maléfica, né? Prejudicial. Quando ela está desregulada, é prejudicial ao paciente. Então, por isso, né, existem medicamentos usados para o controle desse processo. A gente está aqui, né, nessa imagem, entendendo um pouco, né, os processos que envolvem o processo inflamatório. Então, nós temos alterações vasculares. Como falei anteriormente, né, aquela vasodilatação ela é característica do processo inflamatório. Você tem alteração do calibre vascular. Essa vasodilatação promove o aumento do fluxo sanguíneo e as alterações das paredes vasculares, permitindo que as proteínas plasmáticas deixem a circulação, aumentando a permeabilidade vascular. Além disso, né, as células endoteliais são ativadas, resultando em aumento da adesão de leucócitos e sua migração através das paredes dos vasos. Então, essa vasodilatação ela favorece esses extravasamentos de proteínas, essa migração de células, tudo naquele processo inflamatório. E você tem eventos celulares, né? Falando em células, inclui a migração de leucócitos, né, da microcirculação,
e seu acúmulo no local da lesão, através da ativação celular, tornando-os aptos para eliminar agentes agressores. Os principais leucócitos da inflamação aguda são os neutrófilos, ou também chamados de leucócitos polimorfonucleares. É isso que a gente vê aqui nessa imagem. Aqui está mostrando uma imagem normal, a gente vê o calibre da arteríola, né, da vênula, o calibre normal, algumas células, né, ali na região. E no processo inflamatório não, o seu calibre é muito aumentado, né, característico da vasodilatação. Aqui o extravasamento de proteínas plasmáticas, que vão facilitar ainda mais o edema, puxando água, né, para o tecido. A migração de células, olha a quantidade de células aqui, principalmente polimorfonucleares, em grande número no local do processo inflamatório. Expansão do leito capilar. Então aqui você vai ter edema, vai ter proliferação celular, vai ter vasodilatação, vai ter um processo inflamatório acontecendo. Quem são os componentes, né, do processo inflamatório e suas funções? Aqui tem nessa figura atrás vários componentes. Vamos dar uma olhada aqui para a gente ver. Nós temos os mastócitos. Espera aí, cadê meu laser? Tá aqui. Que os mastócitos, né, que eles produzem mediadores químicos, né, como a histamina, que também é um vasodilatador. Você tem os polimorfonucleares, que é um componente celular, né, que vão atuar ali para eliminar células, micro-organismos, tecidos mortos. Você tem proteínas plasmáticas, a gente viu agora que elas vão extravasar, né, para aquele tecido. Então, são muitas delas mediadores do processo de inflamação, vão atuar eliminando micro-organismos, aqui o sistema do complemento, tá? Eliminando de micróbios. Os fatores da coagulação, né? E mediadores da coagulação, muitos são proteínas, então eles precisam extravasar. A proteína normalmente é uma molécula grande e pesada. Então a vasodilatação, a gente vê aqui, se torna mais fenestrados, né? Você está vendo aqui eles passando entre as células. Então a vasodilatação é importante nesse processo. O próprio endotélio, né, fornece, né, mediadores também como óxido nítrico, citocinas, entre outros, né, que vão fazer de promover também as ações como a própria vasodilatação. Aí você tem células e proteínas da matriz celular que vão promover reparos. Fibroblastos, né, o processo de fibrose faz parte do processo de recuperação do tecido. A gente tem aqui também a participação de macrófagos, junto com os também vão promover a eliminação de micróbios, né, bactérias, vírus, tecido morto. Também são fontes de mediadores químicos, né, como as citocinas, prostaglandinas, entre outros, e tem um papel importante na resposta imune. Então, do processo inflamatório, você tem componente celular, você tem proteínas, você tem mediadores, você tem citocinas, né, você tem o sistema imune, aqui a resposta imune atuando, tudo no processo inflamatório. Então, são muitos componentes que ele atua. Dentre esses, a gente tem que dar destaque aqui umas moléculas chamadas de altacoides, como a gente pode ver aqui nessa imagem esquemática. Aqui um procedimento dentário sendo realizado que leva a uma lesão tecidual, então uma lesão física. Isso promove o rompimento, né, da membrana, aqui uma membrana de fosfolipídios, né, fosfolipídios de membrana, que vão sofrer ação, gente, dessa importantíssima, diria eu, enzima, que é a fosfolipase A2. Vou até botar aqui um asterístico. Quando eu coloco esse asterístico, aí vocês têm que estar ligados. Que às vezes os professores de farmacologia aí da vida, eles gostam de perguntar sobre a fosfolipase A2. Então a fosfolipase A2 ela vai atuar nesses fosfolipídios de membrana e liberar o primeiro, vamos dizer, a primeira molécula, né? A gente está falando aqui de vários mediadores. Uma molécula super importante que é o ácido araquidônico, que é o primeiro substrato ali na cascata do processo inflamatório desses mediadores inflamatórios, é o ácido araquidônico.
Esse ácido araquidônico, ele é, ele é uma molécula que ele vai sofrer ação ou de duas vias, tá, gente? Ou a via da ciclooxigenase, eu vou falar mais, não se preocupem que eu vou falar mais à frente para vocês, ou da lipoxigenase, dando origem a moléculas sinalizadoras, no caso as prostaglandinas ou os leucotrienos, sendo que no processo inflamatório, né, estão mais relacionados às prostaglandinas. São mediadores inflamatórios, levando, por exemplo, a hiperalgesia, que é o aumento da dor, né, ou a sensibilidade à dor no tecido inflamado. O tecido inflamado tu não pode tocar aqui, o paciente já vai sentir dor imediatamente. Então são os altacoides, né? Quem são esses altacoides? Né? Os lipídios de membrana fornecem substratos para a síntese de eicosanoides. Os eicosanoides são oriundos do metabolismo do ácido araquidônico, como mostrei anteriormente para vocês. Aqui a gente tem 4 tipos. Então as prostaglandinas, vocês podem anotar, anotem esses nomes. A prostaciclina, prostaglandina PGS, tá? Prostaciclina PGI2 e o tromboxano. Todos esses aqui são derivados do ácido araquidônico. Do outro lado, nós temos os leucotrienos, que já vem aqui pela via das lipoxigenases. Essa via bem aqui, tá? Vai dar origem aos leucotrienos. Então, olha só, não, assim, eles não são armazenados. Essas moléculas sinalizadoras, elas não são analisadas, não são armazenadas. A gente vê, né, quando a gente estuda neurotransmissores, normalmente a célula produz, só fazendo um comparativo, e ela fica ali numa vesícula, ali, só esperando o momento para ser liberada. Nesse caso aqui não, elas não são armazenadas. Né? O que acontece? Elas são produzidas quando o estímulo físico, químico, hormonal ativa a fosfolipase A2, que ocorre quando ocorre aquela lesão lá na membrana da célula, que vai fazer com que se torne disponível, aí sim, o ácido araquidônico. Ou seja, você vai aumentar esse precursor, né, dessas moléculas, o ácido araquidônico. Derivado da glicerol fosfocolina, um fosfolipídio de membrana, que vai sofrer ação da fosfolipase A2, dando ácido araquidônico. Então aqui está mostrando a síntese das prostaglandinas, né? Como eu falei, o ácido araquidônico, quem é ele, né? É um ácido graxo de 20 carbonos, é o principal precursor das prostaglandinas. Ele está presente como componente dos fosfolipídios das membranas celulares, principalmente fosfatidil e inositol. Existem duas vias para a síntese de eicosanoides a partir do ácido araquidônico. Como mostrei aqui para vocês, né, a via das ciclooxigenases, aqui, né, na imagem, bora marcar ciclooxigenases e lipoxigenases. Isso que ele está mostrando aqui, né, a gente tinha até falado. Aqui uma outra imagem mostrando isso também. Aí você produz prostaglandinas aqui, mostrando, né, a estrutura química, que são ácidos graxos. Né? Então aqui as prostaglandinas, aqui de lilás, prostaciclina de azul, tromboxano de verde, e aqui os leucotrienos de amarelo, já na via das 5-lipoxigenases. E aqui do outro lado a via das ciclooxigenases. Tinha falado anteriormente para vocês. Certo, aqui está mostrando, né, aqui nessa imagem, a lesão na membrana. Liberação do ácido araquidônico, que é o AA, aqui. A partir da ação da fosfolipase e desencadeamento das... Deixa eu voltar aqui rapidinho. E sendo substrato. Né? Na via das ciclooxigenases, ele vai dar origem a vários altacoides. Né? Assim rapidinho, esse termo altacoides significa moléculas que sinaliza perto. Tá? Então, por exemplo, PGI2, prostaglandina I2 aqui, olha. Por exemplo, qual é o papel dela? Né? Ela atua na proteção da mucosa gástrica.
promove vasodilatação e hiperalgesia. Tem aumento da sensação de dor, tecido inflamado. Tromboxano A2. O que o tromboxano A2 faz? Vasoconstrição e agregação plaquetária. Então tu imagina, né, que a síntese de tromboxano A2 era importante no processo de cicatrização. Aqui tem outros, né, o PGF2-alfa, né, que é a broncoconstrição, contração do miométrio. Prostaglandina D2, vasodilatação, inibição da agregação plaquetária. Então, essa prostaglandina D2, a gente vê que ela é antagônica, né, ao tromboxano A2. E a PGE2, também proteção da mucosa gástrica. Quando a gente perde essa proteção, gente, normalmente você tem uma gastrite. O paciente vai relatar sinais e sintomas de gastrite, dor epigástrica, né, desconforto, vômito, por exemplo. Você também aqui promove vasodilatação, broncodilatação, febre, hiperalgesia. Tudo aqui da via das ciclooxigenases, tá? Da lipoxigenase, nós temos produção de algumas dos leucotrienos, né, que ele mostra aqui muito relacionados à quimiotaxia, né? Aqui os leucotrienos, além de hipoxinas A e B, 12-HETE, responsável por quimiotaxia na via dos leucotrienos. Então isso aqui a gente vê, né, que cada um deles, meus riscos ficaram todos aqui, eu vou ter que apagar eles para eles pegar uma borracha. Isso é muito legal, olha. Eu me sinto no quadro isso aqui. Muito bem. Agora voltar para o nosso laser. Tá? Não, nosso laser não. Bora voltar para nossa caneta. Então a gente tem duas formas, tá, de isoenzimas a COX, tá? Ambas convertem a prostaglandina PGG2, né? A principal diferença ocorre no nível de regulação. Ambas produzem prostaglandinas, mas qual é o estímulo que vai determinar que a célula sintetize, né, essas enzimas? Você tem fisiologicamente, né, o estímulo fisiológico normal sintetizando a COX-1. Por isso a enzima COX-1 ela é chamada de constitutiva, que ela está ali no tecido normal, produzindo tromboxano, prostaglandina 2, PGE2 nos rins, que é importante, né, para vasodilatação. Aqui é a proteção gástrica, tromboxano na agregação plaquetária e esse processo de sangramento. Função plaquetária, né, a gente pode destacar aqui. Ela é construtiva, tá ali. E você tem, a partir de um estímulo inflamatório, a COX-2, que ela é chamada induzida, porque ela só vai ali a partir que você tem um processo de inflamação. Ela vai estar atuando, produzindo prostaglandinas muito realizadas ao processo de inflamação. Até proteases, essas prostaglandinas vão mediar a vasodilatação, hiperalgesia, dor excessiva, relacionadas à inflamação. A gente imagina que os anti-inflamatórios, nós esperamos uma atuação, digamos, né, mais significativa na COX-2. De alguma maneira, para reduzir, né, essas prostaglandinas inflamatórias. Um outro aspecto da inflamação é a própria dor, né? Então a gente tem que discutir um pouco aqui o que é a dor. Vai finalizar aqui essa primeira parte do vídeo, né? Dor é uma sensação ou uma percepção de sensações como irritação, inflamação, fisgada, ardência, latejo, ou seja, sensações insuportáveis que surgem, né? Isso a gente chama de dor. A dor é subjetiva, tá, gente? Cada paciente vai ter a sua dor. Às vezes é o mesmo procedimento, mas cada a dor é meio que... ela tem um componente emocional envolvido, né? Ela é uma criação do nosso cérebro.
ela é cortical. Então significa que o paciente, às vezes o mesmo procedimento, o paciente pode ter pouquíssima dor, tal, relevar ali, e outro não, reclamar de muita dor. E a gente tem um outro conceito, né, que é a nocicepção. O que é a nocicepção? É o processo sensorial que fornece sinalização que dispara uma experiência de dor. Então você tem aqui isso que ele está mostrando, nocicepção, são neurônios específicos que detectam dor, desencadeiam uma resposta àquela dor é manifestada. O que ele fala? Que mais do que qualquer outro sistema sensorial, as qualidades cognitivas da nocicepção podem ser controladas internamente pelo próprio encéfalo. Então a gente tem mecanismos de controle da dor fisiológico, não é isso que ele está dizendo aqui. Então significa que isso aqui quer dizer o que, né? Para a gente da farmacologia, que a dor ela pode ser controlada também farmacologicamente falando. Bem, a gente vai dar uma pausa aqui, então vou esperar vocês no próximo vídeo, tá? E bom estudo aí, até o próximo.